Olha, eu acho que nós iniciamos uma grande caminhada desde o primeiro dia, com muita verdade e transparência. Procuramos organizar a casa, arrumando a casa, mas isso às vezes não é o suficiente. Então nós tivemos uma primeira parte que foi uma renegociação da dívida, seja em parte com o governo passado e depois com o governo atual, mas também no sentido de algumas ações judiciais que nos permitiram chegar a uma renegociação da dívida onde os juros baixaram, o que permitirá que lá em 2028, no conjunto do estoque da dívida do Estado do Rio Grande do Sul, isso tenha uma redução de 22 bilhões de reais. Então, a primeira parte foi feita. Agora, evidentemente, o nosso plano é um plano de buscar um pré-acordo para o estabelecimento do plano de regime fiscal, de recuperação fiscal, o que permitiria o Estado do Rio Grande do Sul guardar 11 bilhões e 300 milhões que não vão para o Tesouro Nacional. Essa é uma questão que nós ainda não discutimos entre nós, porque a decisão da Assembleia foi soberana, na medida em que, quando nós encaminhamos, nós tínhamos deixado em aberto para que quem fosse nos suceder posteriormente pudesse tomar a atitude que achasse melhor. No entanto, hoje a gente sabe que estes recursos não existe possibilidade de nenhum aumento, mas a sua manutenção significam hoje uma arrecadação de 2,5 bilhões. Ao final do ano 2018 isso se encerra e quem perde não apenas o Estado, mas também os municípios, porque disto resulta em 25% que é repassado aos municípios de todo o conjunto dos tributos, o que permite dizer que as dificuldades dos municípios vão ser muito grandes e vai dar alguma dificuldade nesse campo e que vão redundar numa perda que os municípios têm. Eu posso dar o exemplo de 2016, 2017, deste ano de 2018, embora não tenha concluído, que os municípios tiveram uma sobrevida e não tiveram problemas ao final de 2016 e 2017 porque tinha entrado mais recursos. Mas acredito eu que o importante, que já é absorvido isto pela sociedade, se poderia ter a oportunidade, mas isso de manutenção do que está em vigor, mas isso depende evidentemente da sociedade, da articulação e do conjunto. Mas confesso, nós não chegamos a discutir essa possibilidade, senão já teria encaminhado. O que é certo, que mesmo que venha a ser apreciado, se for no fim do ano, existe a noventena e isso o Estado e os municípios perdem, no caso, 3 meses. O que é certo é que, evidentemente, que no período eleitoral ninguém vai apresentar isso. Poderia ter feito antes, mas agora é evidente, não, como eu já disse, não discutimos, não debatemos, porque a decisão da Assembleia foi soberana e há outras decisões que precisam ser tomadas. É automático, ao final do ano se encerra aquilo que foi a mudança da planta do ICMS votada em 2015. Vejo, por exemplo, que todo mundo diz que vai reduzir tributos, vai baixar tributo, vai mudar de comportamento. Eu espero que seja sincero e verdadeiro e seja real. Na verdade, não é apenas o Estado que vai perder 2,5 bilhões de arrecadação, independentemente do crescimento da economia. Mas vão perder também os municípios que vão ser afetados porque não terão o mesmo recurso que é repartido entre o Estado e os municípios, que são os 25% que vão diretamente para os cofres do município. E nós temos a autorização para negociar o regime de recuperação fiscal. Sim. O que não passou foi justamente desde 2016 que nós temos a proposta de retirada do plebiscito da CE
da CRM e Sulgás. da Sulgás. E que, portanto, isto impede esta negociação, porquanto você não tem a parte do ativo do Estado do Rio Grande do Sul para oferecer como contrapartida. Não é propriamente uma venda. Ou federalização. Poderia acontecer como aconteceu com o Rio de Janeiro, que é venda. Que foi federalizado. E vendido. Então, é porque todo mundo coloca primeiro isso, eu sempre digo, federalizar ou privatizar estatais. Eu vou deixar lá este processo como deixei desde 2016. Vamos tentar colocar um pouco pedagogicamente melhor. Porque nós apresentamos a primeira vez junto as 3 entidades, as 3 organizações. Posteriormente, em 2017, nós desdobramos isso separadamente. Portanto, para que os deputados também pudessem ter a alternativa de escolher uma ou outra que seria, evidentemente, o suficiente para isso. Eu sou daqueles que pensam, nós temos um plano para o Estado, não é um plano para o nosso governo. Porque o plano de recuperação fiscal, ele ajuda não o nosso governo, ele ajuda a história do Rio Grande e o futuro do Rio Grande. Eu acho que não existe outro plano. Por isso que este não é um plano para o nosso governo, é um plano para o futuro do Rio Grande. Porque se você conseguir segurar os recursos aqui e ainda você tem a possibilidade, durante 3 anos, de manter esses 11 bilhões e 300 milhões aqui e não vão para os cofres do Tesouro Nacional, abre uma perspectiva também de que pode ser futuramente negociado também para prorrogá-lo por mais 3 anos. Então está na hora do Estado parar de gastar mais do que arrecada. E essa renegociação com o governo federal, que nós já fizemos na hora da dívida, também está nos ajudando hoje. Que se fosse hoje, mesmo que a gente esteja protegido por uma liminar, se nós estivéssemos nela, não estivéssemos com esta liminar, hoje o Estado não estaria mais pagando da dívida da União 270 ou 280 milhões. Já seriam em torno de 350 a 360 milhões por mês. Então já tem uma forma que nós ganhamos, porque foi reduzido o juro da dívida. Olha, eu acho que esse problema vai acontecer em muitos estados brasileiros. Quando nós começamos esse processo no Rio Grande do Sul, eram apenas o Rio Grande do Sul. Depois é que vieram outros estados. E outros virão futuramente, porquanto ninguém alcança todas estas possibilidades se não mexer na estrutura, se não tomar atitude, não tiver coragem de arrumar a casa e não tiver atitudes que justamente modifiquem para frente esta realidade. Discutir eleitoralmente com os candidatos, eu sou daqueles que pensam o seguinte, olha, eu já acho difícil, porquanto que o país, hoje, numa época de dificuldade econômica, com déficit nacional na Previdência, com a economia começando a dar alguns sinais, mas uma retração muito forte há muito tempo, além de outros incidentes econômicos havidos recentemente, nós temos que pensar de uma outra forma, de outra maneira. Acreditar que é possível mexer com a economia, mas fazer a nossa parte em casa, arrumar a casa, fazer as modificações e as transformações que são necessárias. Por isso que eu sempre digo, olha, para nós, o pré-acordo hoje é um caminho para poder alcançar a discussão e o debate sobre o plano, o regime de recuperação fiscal. Tenho dito, inclusive, para o governo federal em várias ocasiões, nós não podemos ser punidos porque fizemos o dever de casa. Nós acreditamos que nós fizemos a nossa parte, tomamos nossas atitudes, vamos continuar. Acredito que agora mesmo o vice-governador Cairoli tem feito, junto com o secretário da Fazenda, junto com o procurador-geral do Estado, uma boa caminhada até aqui no sentido de viabilizar essas possibilidades. Agora, ninguém pode dizer que
com 13 candidatos o país, não esteja suficientemente representado ideologicamente. Agora, conversar, a gente conversa com todos, mas a nossa relação é de Estado para Estado. De Estado que eu digo é o Rio Grande do Sul, com o governo federal. E as portas sempre tiveram abertas, avançam um pouquinho, recuam um pouco, mas nós teimosamente fizemos o nosso serviço e o nosso trabalho no sentido de viabilizar possibilidades de construir um futuro diferente para o Estado do Rio Grande do Sul. E o plano de recuperação fiscal, para nós, é o plano que nós temos. Se algum outro tiver algum outro plano, eu aceito. Inclusive, serei o primeiro a apoiar. E acho que esse é o mais importante, porque vislumbra o futuro e a possibilidade da gente mudar esse caminho que nós fizemos até aqui. Olha, eu acho que esta é a principal. As outras você tem que cuidar, continuar cuidando das despesas, continuar cuidando da casa. Nós fizemos 3 orçamentos realistas até agora, oriundos de 3 LDOs, também realistas, com inclusive negociado, conversado com as instituições e com os poderes, dentro dos limites que é possível negociar. Então, nós fazemos. Agora, aquilo que eu dizia na campanha anterior, que eu ia fazer o que precisava ser feito, eu sou daqueles que vou continuar dizendo a mesma coisa. Vamos continuar fazendo o que precisa ser feito. Olha, a média do crescimento econômico do Rio Grande do Sul é superior à média nacional. Não é? Segundo lugar, alguns estados têm algumas projeções diferenciadas, até com populações menores, às vezes com atividades diferenciadas. O estado do Rio Grande do Sul tem uma potencialidade importante, que é aquela que se mantém através do agro. Vamos dizer, do agro que abarca tudo. E daí o Antônio Sartori vai ficar contente se a gente fala no agro. Mas, acima de tudo, o papel maior, acredito eu, que nós atraímos investimentos, né, e não foram poucos. Isso começa a dar seus resultados agora, mas também de que a recessão econômica brasileira afetou o Rio Grande do Sul e todos os estados brasileiros. E o Rio Grande do Sul, de certa forma, ele ajudou todos os outros estados ao longo da história, com o seu capital produtivo, que são das pessoas. O nosso maior capital que nós temos é o nosso capital humano, porque ele foi ajudar a desbravar as fronteiras agrícolas do país, esteve em todos os lugares e agora chega até o fundo do Maranhão, na atualidade. Isso aí é o capital humano que nós temos, e aqui as coisas andam, vão se remodelar, e o crescimento e a melhoria da nossa economia é muito positiva. O problema não é a economia do Rio Grande do Sul, o problema é o poder público, que não se modificou ao longo do tempo. Tanto é verdade que quando nós assumimos o governo, nós chegamos a ter uma previsão do déficit projetado para o final de 2018 de 25,5 bilhões de reais. Nós vamos chegar ao final de 2018 com em torno de 8 a 9 bilhões de reais de déficit. Isto significa que da parte nossa, nós fizemos o trabalho que deveria ser feito. Olha, se eu tivesse que falar sobre ele, já teria falado. Nunca ninguém ouviu uma palavra contrária à permanência do Banrisul nas condições que ele está. Tanto é verdade que coloquei no banco todas as pessoas que tivessem qualificação técnica. Não deixei que no banco, na diretoria do banco, nenhuma influência político-partidária sugerisse a indicação de algum diretor. Segundo lugar, fui buscar no Banco Central um vice-presidente para o Banrisul. E tem demonstrado que ele anda certo, está fazendo a sua parte e cumprindo o seu grande papel. Eu nunca falei sobre isso, nunca ninguém teve dúvida sobre a minha palavra, até parece que alguns às vezes comentam, sugerindo porque desejariam que isso acontecesse. É exatamente nesse sentido. Inclusive os que estão ao redor do próprio banco. Nós sempre deixamos claro a posição do Estado
do Rio Grande do Sul na mesa das negociações, que era a manutenção, senão eu tinha encaminhado para a Assembleia Legislativa, tá? E encaminhei o quê? A CE, a CRM e a Sulgás. Em primeiro lugar, a CE, porque não tem os recursos para colocar lá, para mantê-la ela funcionando e dando as condições que tem. E até porque existem outras condições de hoje se produzir, ou de se transmitir, ou de distribuir energia de outra forma. Segundo, não cabe mais ao Estado do Rio Grande do Sul ser, vamos dizer, minerador de carvão. Vamos colocar a palavra bem clara. E aonde vamos buscar os recursos para os passivos trabalhistas e para a realidade que está aí, e para o déficit, para colocar tanto na CE como na CRM? E a Sulgás, as pessoas às vezes colocam, não, mas a Sulgás tem superávit, tem etc. Olha, eu respeito muito isso, mas a maioria da população nem sabe que o gás que chega aqui vem da Bolívia, passa pelo Mato Grosso do Sul, e o Estado não recolhe 1 centavo de ICMS. O ICMS vai tudo para o Estado do Mato Grosso do Sul e não fica no Rio Grande do Sul. E também porque não tem o recurso para implantar. Se resume hoje a distribuição de gás a Porto Alegre, Vale dos Sinos um pouco e a Serra. Nada mais que isso. Então hoje tu precisaria de enormes investimentos se o Estado não tem nem como atender outras necessidades. Como é que ele vai atender essa necessidade para fazer este trabalho, ou este serviço, ou essa condução econômica? Então, nós temos clareza. Então, atitudes que nós tomamos podiam ter sido, foram consideradas muito amargas, ou está sendo, vamos dizer, um gestor que coloca isso em primeiro lugar. Não, é necessário que isso se faça. O Estado não pode ser aquele que tem tantas coisas ao seu redor, quando ele tem que cuidar da segurança, da educação, da saúde, da infraestrutura e das políticas sociais, especialmente para aqueles que mais precisam. Ele não pode gastar para dentro. O Estado, o poder público, esteve ao longo da sua história voltado para si mesmo, atendendo suas necessidades internas. Ele tem que atender isso, mas ele tem que olhar a rua, enxergar a colônia, enxergar a indústria, enxergar o comércio, enxergar os serviços e ser o indutor do desenvolvimento econômico. Olha, o Estado do Rio Grande do Sul tem uma ação no Supremo desde 2005. E, se não me falha a memória, foi patrocinada pelo governador Germano Rigoto ainda. Porque o Estado exportador como o nosso, outros são exportadores, mas tem uma fonte, ou é o minério, ou é petróleo, etc., né? No nosso caso, é produção mesmo, né? E nós somos penalizados por isso. Agora, se alguém não foi capaz, em 13, 14 anos, de fazer a regulamentação da lei, não deveria nem falar sobre isso agora. Porque se não foi feito até agora, e lei que não é regulamentada, ela não entra em vigor. Eu espero que aquilo que foi decidido anteriormente, de que viria pelo menos daqui para frente, criar-se as condições, mas era para ter sido aprovada ainda no final do ano passado, e não foi. Agora, nós sempre fomos claros, fomos lutar, vamos continuar lutando para que, no mínimo, haja um ressarcimento a tudo que foi produzido no Rio Grande do Sul e exportado e que prejudicou o poder público. Eu acho muito contraditório esse processo, até porque o Brasil cresceu no agro, na agricultura, na pecuária, na produção agrícola. Ele cresceu justamente por não ter taxação sobre os seus produtos. E o Rio Grande do Sul também, não é? O que é taxado é apenas quando vai para a indústria ou se criam as condições ali. Hoje, nenhum produto agrícola paga tributo. Não dá para penalizar a sociedade também e nem prejudicar o produtor. O produtor tem que ser preservado, tem que encontrar outras maneiras. É que se lá atrás tivesse havido, quando da instituição da Lei Candir, a regulamentação da lei, com certeza não seríamos tão prejudicados como fomos,
mas agora continuamos trabalhando, já estivemos nas conversas, tem deputados, tem conversas em todos os lugares. Espero que pelo menos o mais rapidamente possível haja a regulamentação da lei e que se termine com essa injustiça praticada contra o Rio Grande do Sul. Até porque o STF deu prazo, né, para o Congresso regulamentar. Mas ele deu prazo lá atrás ainda, né? Deu prazo ainda até o final do ano passado. Então, mas tudo isso às vezes caminha de uma forma ou de outra para outra maneira. Espero que isto seja decidido e que crie as condições, pelo menos, se não recolher o que faltou para nós lá atrás, pelo menos daqui para frente você tenha uma solução. Nós atrasamos uma vez, né? Depois só foi a consequência e foi mantido o pagamento sempre dentro do mês, não é? Nós quitamos todas as folhas dos salários sempre ou no 5º, no 6º, no 7º, no 8º ou como no último, o 10º dia útil. Então, às vezes, aparentemente, fica a ideia de que está sempre atrasando. Não, ficou dentro do mesmo tempo e todo mundo se organizou para isso. E eu quero até agradecer aos servidores que tiveram a compreensão dessa realidade. Tomaram consciência de que o Estado não podia fazer isso. Então, o regime de recuperação fiscal, ele é uma oportunidade, mas existem as outras, a reativação da economia, a manutenção da arrecadação nos níveis que está nos dias de hoje e ter as condições de realmente seguir em frente no sentido de viabilizar possibilidades novas. Não garante o pagamento em dia, então, a adesão ao regime? Não, imagina se o ano que vem tiver 2 bilhões a menos de arrecadação. Como é que vai ficar o município, como é que vão ficar os servidores, como é que vai ficar tudo? Se nós não tivéssemos tomado atitude desde o começo do governo, com certeza a situação seria muito mais grave financeiramente no Rio Grande do Sul. Olha, eu fui muito claro na eleição passada e eu acho que está ainda na memória de todo mundo. Eu não apoiei a Dilma e nem o Michel Temer. Eu apoiei o Eduardo Campos naquela ocasião. E hoje eu posso dizer o seguinte, que a nossa condução aqui é no sentido de trabalhar na direção da nossa proposta, do nosso encaminhamento e nas condições que estão aí. Evidentemente, na nossa convenção, o Meirelles esteve aí. Se alguém vai olhar para a rejeição, vai olhar pelo que tem de aprovação, o que não tem de aprovação, o que nós temos que fazer aqui é fazer uma coisa que talvez não tenha sido feita. Eu sempre disse, vou continuar dizendo, que na nossa caminhada nós procuramos fazer aquilo que não tinha sido feito. Muita gente até se assustou com as nossas atitudes no começo do governo. No dia 1º de janeiro começamos a tomar as primeiras atitudes. Hoje estamos aí, temos hoje em torno de 17 secretarias, vamos dizer assim. Extinguimos 11 fundações, outras 2 organizações, fomos cortando gastos, cortando na própria carne, reduzindo CCs, reduzindo secretarias e criando um ambiente. Não vai ser esta relação com um candidato aqui ou um candidato acolá que vai mudar o nosso comportamento. Nosso comportamento é esse. Nós temos o nosso plano, fizemos a nossa parte e acredito que nós estamos no rumo certo. A redução da criminalidade no Rio Grande do Sul, ela aconteceu. Nós tivemos um começo muito difícil, mas hoje, seja nas viaturas, seja nós chamamos todos os concursados que existiam, nós mantivemos todos os reajustes que foram estabelecidos em 2014, nós cumprimos o nosso papel, não é? Sejam viaturas, sejam policiais, e chamamos um concurso para 6.100 pessoas para segurança. Talvez nunca tenha existido numa única vez no Rio Grande do Sul um concurso dessa natureza. Hoje as pessoas me dizem lá do bairro, da vila,
na Grande Porto Alegre, no interior, nas grandes cidades, porque fizemos uma política para atender aonde existia a maior criminalidade. Eu vejo pessoas, estou vendo agora, tem aí, estou sentindo que tem a presença, tem trabalho. Nós chamamos, inclusive, os aposentados, nós ajudamos a manter, para eles não se aposentarem mais cedo na Brigada Militar, para que eles permanecessem na ativa. Chamamos agora aposentados e mais reservistas do Exército, para também cumprir tarefas administrativas para permanecer, para aqueles que estão na administração poderem ir para a rua. Então eu acredito que o melhor plano que esse que nós temos, a não ser aquela discussão que acharam estranho quando foram adquiridos várias viaturas Toyota, né? Acharam estranho, pelo amor de Deus, carro muito bom, como se a pessoa da segurança tivesse que andar num 147, que já está fora de moda. Não é? Então, eu acredito sim que nós fizemos, mas eu acho que o maior mérito não é esse ainda. Este precisa, falta muito ainda, mas muito mesmo. E agora aprovamos uma legislação na Assembleia que permite, inclusive, incentivo para as entidades, pessoas jurídicas que desejam investir na segurança e auxiliar. Criamos condições de trabalho com os municípios, através do sistema integrado nas câmeras de vídeo monitoramento, com trabalho conjunto, que é isto que vai fazer a diferença. Mas eu quero dizer que nem isso é tudo. O mais importante na segurança é a prevenção. O trabalho feito nas escolas do Estado do Rio Grande do Sul, com as comissões internas de prevenção aos acidentes e à violência escolar, em 2.500 escolas do Rio Grande do Sul, vai fazer a diferença no futuro, porque é professor, é direção, é aluno, é pai, é organizações da sociedade, mas também as forças de segurança orientando os alunos com a presença e colocando uma questão que é extremamente importante, de mudar o ambiente. Fizemos também isso na área social, ou melhor, nos meninos, nas meninas, nos jovens, nos adolescentes que estão sob o abrigo da justiça, seja no POD, seja na fase, o programa de oportunidade, seja na fase. Fizemos também um acordo porque a gente percebeu que aqueles que estavam sendo acompanhados, de 100 que estavam sob abrigo da justiça, 92 não retornavam ao crime, não é? E hoje, um acordo com o CIE nos permite colocar eles dentro de um processo, são mais de 1.000, e não apenas na capital, mas também no interior, e a gente está atendendo mais de 1.000 aí, e eu espero que esse processo de acompanhamento vá resultar numa cultura nova, numa cultura diferente, num processo diferente, que é aquele da construção da cultura da paz e a cultura da violência. Mas só o poder público sozinho não vai alcançar. Ele vai alcançar isto, da pacificação, se mudarmos a mentalidade, se a sociedade for diferente e se a população como um todo auxiliar nessa caminhada e na construção dessa cultura nova. Na verdade, nós chamamos professores ao longo do tempo do nosso governo, não é? Onde havia necessidade, onde há necessidade. Nós temos hoje um trabalho que é de qualificação também, junto com as universidades comunitárias, com o Comung e com o próprio Coredes também, em termos de planejamento regional, em todas as áreas, mas serve para a educação, porque o Coredes normalmente estão vinculados ao planejamento das universidades, e nós temos ali uma questão que é extremamente importante. Nós abrimos um pouco. Escola melhor, sociedade melhor, é uma oportunidade também de arrumar a casa. Uma escola pouco reformada, melhorada, ela oferece um ambiente melhor para os alunos também. Mas a qualificação dos professores, de determinados cursos que não existem mais na universidade, vão sendo feitos pela educação. A educação, por exemplo, fez acordos agora com SESI, SENAI, com o SEBRAE, com o SENAR, junto com o SEBRAE, evidentemente por causa das escolas técnicas
agrícolas, mas também as outras, para permitir que haja um pouco de profissionalização ou de aperfeiçoamento, de prepará-los um pouco para a área do trabalho. Assim como se faz na tecnologia, tem que oferecer oportunidade para esses jovens, abrir o espaço para eles, a realidade, vamos dizer, da tecnologia da informação, é um termo meio um pouco atrasado, né? Mas olhar para frente, isso aí vai redundar num espaço na criação de talentos, de trabalho, de formação e de preparo. E, inclusive, porque há gestão nas escolas. As escolas começam a ter, e a prevenção que foi feita através das escolas, bem como lá na FASE, na Secretaria de Justiça e Direitos Humanos, no desenvolvimento social, na área do trabalho, permite que essa caminhada se transforme amanhã numa coisa bem melhor e oportunidade para as futuras gerações pensar diferente. Só quero dizer uma coisa, Paulo. Se é para fazer a queda, ela acontece rapidamente. Para fazer a construção e estabelecer a conquista de níveis melhores, vai precisar de muito tempo e de uma longa caminhada. E não existe qualidade que se faça sem trabalho. Ele deixa fora a parte de segurança, a parte de educação, a parte, vamos dizer que isso aí, saúde, educação e segurança, não existe, aquilo que é necessário pode ser praticado. Em absoluto, de forma nenhuma, senão não teria tomado atitude se era para me arrepender. Nenhuma decisão? Nenhuma decisão. Ela foi feita coletivamente, eu tenho uma bela equipe de governo, tenho o acompanhamento do vice-governador, que sempre foi mais leal, às vezes até do que a si mesmo, porque às vezes mesmo ele não concordando com as minhas opiniões, ele apoiava e ajudava e colaborava. Então a equipe, o time, ele foi importante porque todos abraçaram, seja na função que cada um ocupou, deu a sua contribuição. E eu me orgulho muito do pessoal que trabalhou conosco, que está trabalhando hoje, porque fizeram o papel, não era para o momento, não é para a ocasião, é para o futuro. E eu tenho certeza que amanhã ou depois, muita gente vai pensar, olha, que bom que aquilo lá foi feito nessa ocasião. Olha, na verdade, nós recebemos uma dívida maior do que aquela que existe hoje. E nós renegociamos com todos os filantrópicos e com todos os hospitais. E muitas vezes, eu devo dizer isso, que é lamentável que eu tenha que dizer isso, porque às vezes a gente tem que se socorrer para não abraçar todas as questões que vêm vindo de um lado ou de outro lado. Devo dizer que a principal questão que nós estamos olhando é sempre aquela: é preciso fazer gestão na área da saúde também. E esse é o melhor caminho de todos, porque a população precisa disso. E olha, eu tenho ouvido muitas questões, e às vezes escuto aqui, ouço lá, vejo num outro lugar. Se comparar com outros lugares do nosso país, com certeza há um encaminhamento e uma solidez muito efetiva na área da saúde. Mas temos muito caminho a percorrer pela frente, no sentido de viabilizar todas as condições possíveis para atender melhor. Porque muitas vezes falta uma coisa aqui num lugar, falta uma coisa no outro, e às vezes não existindo gestão, o que acontece? Acaba caindo justamente no próprio governo do Estado ter que praticar as ações que se praticam. Ainda há muito caminho. Eu conheço o Sistema Único de Saúde desde que ele começou. Alguns de vocês eram muito pequenininhos ainda, mas ele se chamava SUDS ainda. Então hoje eu tenho certeza que esta caminhada, ela vai dar um valor diferente, mas a descentralização, a eficiência, colocar no lugar devido. Não adianta você querer todas as coisas no mesmo lugar, é preciso atender a todos. Não adianta você ter, por exemplo, um programa que fique num único município, ele tem que atender regionalmente. E oferecer perspectivas de que isto se faça com grandeza
com superioridade, olhando bem das pessoas e das famílias, porque a melhor coisa que ele tem é a sua saúde. Eu não posso ter a atribuição de controlar o poder legislativo. A nossa parte nós fizemos, encaminhamos para a Assembleia Legislativa, e a Assembleia é detentora de uma autonomia da qual eu não posso interferir. Eu me considero uma pessoa que respeita os outros poderes e as outras instituições, mesmo que às vezes isto me crie embaraços pessoalmente. E eu entendo que tenho que respeitar. O tempo da Assembleia não é o tempo do governador. O meu tempo foi de justamente encaminhar, fiz a proposta está encaminhada, porque eu achava exagerado. Achava que um poder público fique mantendo pessoas que estão em outra atividade que não no serviço público. Não é? Infelizmente, não ocorreu até hoje, mas acredito que é uma negociação interna que a Assembleia fez e vamos esperar que isso se resolva. Nós dependemos agora a primeira PPP do Rio Grande do Sul foi feita na área de saneamento básico, que é, vamos dizer, falando a linguagem popular, esgoto tratado. E falta ainda a Câmara de Vereadores de Canoas, né? Mas nós estamos aguardando, é a única decisão que falta é esta para implementar junto da Corsan, o Estado, a Corsan, com os municípios da região metropolitana, porque nós acreditamos que o índice de esgoto tratado é muito baixo e nós precisamos dessa decisão, é o único que nos falta e com certeza é a primeira. Depois que tu destrava essa, tu cria as outras condições. A questão das concessões... As rodovias, né? Nas rodovias nós fizemos um estudo muito apurado e fizemos um trabalho concentrado. Isso está praticamente concluído e acredito que ainda este ano nós possamos lançar a primeira concessão de rodovia no estado do Rio Grande do Sul. Por que eu digo isso? Digo isso porque eu também não pedi rapidez. Eu prefiro, pela realidade econômico-financeira, mas pela história brasileira recente, não é, de que as coisas sejam feitas com seriedade, com responsabilidade, no devido lugar, para que amanhã ninguém venha dizer que teve uma atitude desonesta num tipo de concessão ou num outro tipo de concessão. Acho que a preservação é também a dignidade que o Rio Grande do Sul exige de todos nós, homens públicos. E eu gostaria, e disse, e vou dizer, que eu espero que isso se faça dentro daquilo que é a perspectiva de fazer as coisas bem feitas. Sou daqueles que pensam que o bom trabalho tem que ser bem feito. E para ser bem feito, ele tem que ser honesto, sério e responsável. Por outro, acho que nós temos algumas PPPs também que foram feitas, que foram boas para o Estado. Porque o Estado não precisou colocar recurso nenhum. Foi o terminal de Santa Clara, que hoje é o segundo do país em transporte por containers. O Porto de Pelotas, que na verdade também hoje ele existe, e só pela facilidade que tem, hoje são retirados no mínimo, acredito eu, em torno de 100 a 150 caminhões por dia na ida e na volta, que não trafegam mais na BR-116, que se transportam todas as toras produzidas na região sul e que vêm por barca até a celulose rio-grandense, não é? E o produto final daqui vai por barca até Rio Grande. Então, melhor esse é. Por quê? Por que o Estado não faz? Porque o Estado hoje, eu sou o primeiro governador que não pôde fazer nenhum financiamento, sequer de 1 centavo. Essa é a realidade financeira do Rio Grande do Sul. Se nós não tivermos a possibilidade do plano de recuperação fiscal, nós ficaremos
impossibilitados de fazer qualquer financiamento, seja nacional ou seja externo. E reafirmar mais uma vez a convicção plena e firme. Tomar atitude, coragem de mudar, transformar, não é fácil para ninguém. Eu sou daqueles que acredita, mesmo que tem muita gente que às vezes desacredita, eu sou daqueles que acredita que nós no Rio Grande do Sul vamos vencer a crise, vamos superar os obstáculos. Sou muito otimista, é só olhar para frente que a gente chega lá e acredito que nós estamos no rumo certo.